Olá, excelências! Aqui para mais uma aula do nosso curso para concurso. Na primeira aula, nós vimos sobre os crimes contra a administração pública cometidos por funcionário público. Nós vimos o princípio da legalidade, o quanto é importante cada palavra. No caso, por exemplo, do crime de corrupção passiva, solicitar ou receber. No caso da concussão, exigir. Então, esses verbos, eles são utilizados para diferenciação entre os delitos e são muito importantes, o estudo e a apreensão desses termos. Então, passando adiante, agora nós vamos ver sobre os crimes contra o patrimônio. Vamos começar aqui pelo artigo 155. É o crime de furto. Esse crime é muito importante porque geralmente, comumente, fala-se, como se fosse roubo. "Ah, fulano foi roubado", quando na realidade ele foi furtado. Por quê? O furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa subtração, o agente que pratica essa subtração, melhor dizendo, ele a pratica com a vontade de se assenhorar da coisa, de se comportar como se dono fosse. Por exemplo, a pessoa pega um celular de outra pessoa que está andando na calçada, ele subtrai esse celular sem violência ou grave ameaça, a gente já vai ver na sequência. Ele subtrai esse celular com a vontade de ser dono desse celular, com o dolo, certo? Então ele tem o dolo de ser dono, o que a gente diz que ele tem o dolo de assenhoramento definitivo. Ele pega aquele celular e passa a agir como se fosse dono dele, certo? Então, é muito importante, essa distinção, que no furto não há violência ou grave ameaça. Esse Esses são tipos, requisitos do roubo, que a gente já vai ver na sequência. Aqui, no parágrafo primeiro, tem a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Isso é importante vocês memorizarem, vocês vão ter que memorizar esses aumentos de pena, né, ou esses prazos, esses tempos que aparecerem aqui, tá. E aqui no parágrafo segundo, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Isso é mais uma coisa que vocês vão precisar memorizar. Isso que é chamado de furto privilegiado, certo? E é muito importante, por exemplo, uma questão de múltipla escolha. Se o criminoso é primário, de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por prisão simples. Então, é uma alternativa errada, certo? Então, esses detalhes, são importantes à memorização. E vocês vão treinar e vão conseguir, fazer isso sem nenhum problema. Eu não vou, eh, analisar pormenorizadamente cada tipo penal, como nós já fizemos lá, nos crimes contra a administração pública. Aqui, eu quero dar um primeiro contato com a matéria. Eu estou considerando que você não conhece do que a gente está falando. A partir da sequência do curso, a gente vai aprofundando mais para chegar no que for preciso para a gente conseguir, essa aprovação, tudo bem? Então, vocês vão ler todo o artigo 155, né, com furto qualificado, aí tem aqui as qualificadoras, né, e aí
Vamos agora para o artigo 157, que é o roubo. Então aqui é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem igual, no caso do furto, porém mediante violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então esse é o roubo. Voltando ao exemplo do celular, o autor, ele subtrai o celular da vítima, mas por isso ele se vale de grave ameaça. Me dá seu celular, senão eu vou te matar. Me dá o seu celular, senão eu vou te bater com muita força, certo? Ou ele chega desfere socos na vítima e subtrai o celular, certo? Então essa é a diferença principal entre o roubo e o furto, tá? E aqui nós vamos, para o parágrafo primeiro, que tem uma questão interessante, que pode ser, no exemplo do celular, que o autor vá e subtrai ao celular. Ele não usou nem de violência e nem de grave ameaça, certo? Ele foi e subtraiu. Mas a vítima reagiu. Então ele tomou o celular da mão e a vítima falou: "Me dá meu celular". Aí ele desfere um golpe para evitar que a vítima retome seu celular, certo? Isso também é roubo, crime de roubo, que é chamado de roubo impróprio, certo? E aqui, no parágrafo segundo, a questão do aumento de pena de 1/3 até metade, é um prazo, né, um tempo importante, que vocês vão ler, eh, e memorizar, né. E aqui, essa esse parágrafo segundo, a pena aumenta de 2/3, né. E aí vocês vão vendo se da violência resulta, parágrafo terceiro. Aqui é o latrocínio, né, no parágrafo terceiro, inciso segundo, quando, ah, o resultado da violência utilizada para a subtração, gera o resultado morte. Tudo isso aqui vocês vão ler com calma, vão reler, certo? Só esse primeiro contato. Aqui nós temos o artigo 158, que é importante, ó. Então, do furto para o roubo, nós sabemos que a diferença entre os 2 é que no furto não há nem violência, nem grave ameaça à pessoa. Existe a subtração de coisa alheia móvel, mas não há a violência, nem a grave ameaça, certo? Agora, na extorsão, olha só, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aqui nós temos a extorsão e o roubo. Aqui são tipos, né, são crimes que são próximos. No caso do roubo e da extorsão, existe a violência ou a grave ameaça à pessoa, mas existe uma distinção importante aqui, certo? Vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa está se dirigindo a um caixa eletrônico para fazer um saque, né, para retirar valores de sua conta, e é surpreendido por criminosos. Veja que, para efetuar esse saque, os criminosos precisam da senha. Então eles precisam que a vítima lhes dê a senha para que eles peguem esses valores, certo? Então, nesse caso, os autores precisam de uma participação da vítima. Então eles vão se valer de violência ou de grave ameaça para que a vítima lhes dê a senha e eles façam esse saque. No caso do roubo,
não há essa necessidade dessa participação da vítima, certo? É o caso, por exemplo, da vítima que já efetuou o saque, já fez a retirada dos valores, e os criminosos chegam e, com meio de violência ou grave ameaça, subtraem esses valores. Entenderam a diferença? É bem importante. Na extorsão, os criminosos precisam de uma participação da vítima, precisam que elas lhe forneçam a senha. E por isso se valem de violência ou de grave ameaça. Mas aqui na frente, na extorsão, no parágrafo 3º é bem interessante, porque ele fala: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, certo? Aqui é o chamado sequestro relâmpago. Então, os criminosos se apoderam da vítima, certo? Eles, por exemplo, a colocam em um veículo e vão efetuando, transferências da conta da vítima para as contas que eles querem, né. Então, eles se valem dessa restrição, dessa liberdade, para conseguir, fazer essas transferências, certo? Por que é importante? Porque o próximo artigo, que é o artigo 159, fala sobre a extorsão mediante sequestro. E tem uma proximidade com esse parágrafo 3º da extorsão, que é o conhecido comumente como sequestro relâmpago. Por quê? No artigo 159 diz assim, ó: "Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate". Então aqui, na extorsão mediante sequestro, os criminosos vão sequestrar a vítima, vão restringir a sua liberdade e vão pedir um valor para os familiares para libertar a vítima, certo? Então, aqui, a restrição da liberdade tem como fim um resgate, um preço para libertar a vítima. É diferente da extorsão mediante sequestro, que ali eles mantêm a vítima res- eh, restringida com a sua liberdade restrita, melhor dizendo, né? Então, eles estão no veículo, estão com a vítima dentro do veículo ali, para eles fazerem as transferências, conseguir movimentar esses valores, né. E aí eles não libertam a vítima para que ela não acione as autoridades, então eles querem ali, conseguir ter obter essa vantagem, esses valores indevidos, certo. Mas só que a restrição da liberdade da vítima não é, utilizada para cobrar um valor, né, eles não vão entrar em contato com os familiares pedindo que eles lhes transfiram algum valor para libertar a vítima. Então, vocês veem que os crimes, eles têm condutas que são próximas. Nós vimos o furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, depois tem o roubo, que é a mesma subtração do furto, mas com violência ou grave ameaça. Aí nós temos depois a extorsão, que tem também a violência ou grave ameaça, mas precisa de uma participação da vítima, diferente do caso do roubo. E aí, na extorsão, nós temos a restrição da liberdade, que é o conhecido como sequestro relâmpago, que é diferente do artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. Pode ficar tranquilo, certo? Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta, você vai primeiro você vai ler a lei, né, eu vou mandar a lei para você, você vai ler com calma, você vai ter uma ideia do que eu estou falando, depois vai ver o vídeo. Mas é importante você, mesmo já no início, ir vendo essa proximidade em em que existe entre um crime e outro, certo? Então, chegamos aqui no artigo 159,
do da extorsão mediante sequestro. Seguindo aqui, nós temos, o capítulo 3 da usurpação. Não é muito, cobrado em provas, mas vocês vão ter que ler, conhecer. Vamos aqui para o crime de dano, artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Isso é bem interessante, certo? O crime de dano, a primeira informação que eu que eu quero dar para vocês que é importante, é que não existe dano culposo, não existe crime de dano culposo. No direito penal, para haver um crime culposo, precisa estar na lei. A gente chama isso de a exceção da modalidade culposa. Então, para haver um crime culposo, precisa estar expressamente previsto na lei, ok? Então, no caso de 2 veículos estarem trafegando na via pública e um vai fazer uma conversão e não dá seta, não sinaliza o que vai fazer e acaba atingindo outro veículo, acaba danificando esse veículo. E esse dano que ocorreu não é um crime, certo? Por quê? Porque não há crime de dano culposo. Isso pode eventualmente ser um crime de trânsito, mas só que isso vai ser resolvido na seara cível, certo? Para ser um crime de dano, é preciso que o motorista tenha vontade, tenha o dolo de danificar um outro veículo. A gente já viu vários vídeos na internet quando, por exemplo, um carro está estacionado, o outro para atrás, e a pessoa quer sair e não sabe de quem é esse carro. E aí, por conta dessa situação, ele acaba dando ré aqui com vontade de danificar esse veículo que está atrás. Esse é o crime de dano, certo? Porque ele tem o dolo, ele tem a consciência, a vontade de danificar, diferente do primeiro exemplo, certo? E aí, vocês vão lendo aqui também a a continuidade aqui do crime de dano, mas a principal, eh, distinção aqui é essa que eu já fiz, certo? E aqui tem outros crimes que também não são, tão cobrados, mas vocês vão pelo menos ler e conhecer, certo? Aqui o artigo 168, apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. É muito importante aqui, né, nós entendermos essa apropriação, porque a pessoa, ela recebe a coisa de boa fé, e depois ela muda o seu ânimos, ela muda a sua vontade, certo? Nessa mudança de vontade, ela passa a agir como se fosse dono da coisa. Eu vou explicar. A pessoa recebe no seu trabalho, por exemplo, uma quantia em dinheiro para fazer determinado pagamento. Então ela trabalha em determinada empresa, recebe um valor para efetuar um pagamento. Ela recebeu de boa fé, ou seja, ela recebeu essa tarefa e inicialmente ela tem a vontade de pagar essa conta pela qual ela foi designada. Mas depois, no decorrer, ela muda de ideia. Ela fala assim: "Não, não vou pagar a conta, agora eu vou pegar esse dinheiro para mim", certo? Então a apropriação indébita é dessa forma. Recebe primeiro de boa fé. Primeiro ele recebe e diz: "Vou pagar". Depois ele muda de ideia, ele muda a sua vontade, certo? Por quê? Se ele recebe esse dinheiro por trabalhar nessa empresa, mas ele já tem a vontade, já tem o dolo de pegar esse dinheiro para ele, de dizer: "Ó, esse dinheiro aqui é meu, eu vou pagar conta nenhuma", aí é o crime de furto, certo? Então a apropriação débita é muito importante vocês lembrarem disso. A pessoa recebe de boa fé, ou seja, ela recebe aquilo
com a vontade de realmente fazer o que lhe foi designado, e depois ela muda de ideia, ela muda o seu ânimo, a sua vontade, tudo bem? Então, apropriação indébita, e aí tem os aumentos de pena. Parágrafo 1º, a pena aumentada de 1/3, isso é importante vocês saberem, esses aumentos de pena, tá? E aí vamos para frente. Apropriação de coisa achada, é bem interessante aqui, no artigo 169, inciso 2º, que é muito comum, né, a pessoa, eh, encontra um dinheiro na rua, está andando na calçada, encontra um dinheiro na rua, e ela pega esse dinheiro e dele se apropria. Apropriação de coisa achada. Mas um detalhe que é muito importante é que para uma coisa ser achada, ela precisa estar perdida, certo? Por exemplo, a coisa abandonada, ela não é uma coisa perdida. Então, uma pessoa, deixa na frente de sua casa um móvel que ela já não quer usar mais. A pessoa passa, vê aquilo, se interessa e pega para ela. Veja, ele pegou uma coisa abandonada, não foi uma coisa perdida. Então aqui não é o caso do crime de apropriação de coisa achada, tudo bem? Indo para frente, artigo 171 do estelionato, é bem famoso, né? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então aqui o estelionatário, ele, com seu método, com a sua maneira, faz a vítima cair em erro. E mediante isso, ele consegue uma vantagem indevida. Certo? É bem interessante esse caso. Precisa-se haver uma vantagem ilícita e um prejuízo alheio. Então ele precisa causar um prejuízo. É muito comum, por exemplo, a pessoa faz um anúncio para vender um veículo, faz um anúncio na internet. O criminoso pega aquele anúncio, copia e coloca um preço bem mais barato. A pessoa se interessa por esse anúncio com preço mais barato, e aí ele engana o comprador e o vendedor, e acaba pegando o dinheiro para ele. Então ele produz ali conta uma história, né, ele faz um engodo, induz a vítima em erro e causa um prejuízo alheio, recebendo essa vantagem ilícita, certo? É bem é bem interessante. E aí vocês vão ler aqui, tem várias formas aqui do estelionato, né. Eh, e aí vamos para frente, tem outras fraudes aqui, vários crimes, e aí chegamos ao crime de receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Então nós temos aqui o crime de receptação. O que seria isso? Vamos imaginar que Tício furtou a bicicleta de Mévio. Então nós temos o crime de furto. Depois que Tício está com essa bicicleta, ele vende para Semprônio. Então Tício furta a bicicleta de Mévio, crime de furto. E ele pega essa bicicleta e vende para Semprônio. Se Semprônio comprar essa bicicleta sabendo que ela foi furtada, existe o crime de receptação, que é adquirir, no nosso exemplo, coisa que sabe ser produto de crime, certo? E aqui também na frente vai ter a receptação qualificada, tem também a questão da modalidade culposa, aqui no parágrafo 3º, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço,
ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. O que geralmente exemplifica essa questão da receptação culposa é se um produto vale 1.000 e a pessoa vende por 50, certo? É uma desproporção muito grande entre o valor de mercado e o valor que está sendo oferecido. Então isso seria a receptação culposa. Uma coisa que é interessante aqui, ó, no parágrafo 4º diz: "A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa". Quando um filho menor de idade vive com o pai e com a mãe, imagina que ele é viciado em drogas, aí ele pega uma televisão da casa para trocar por drogas. O filho não comete crime de furto, tá, porque existe uma política criminal que entende que é muito mais grave para essa família que esse filho seja processado, seja preso, então eles entendem que é melhor isso ser resolvido ali, entre a família, certo? Isso é chamado de escusa absolutória, mas pra frente a gente vai ver sobre isso, mas só para vocês entenderem. Então o filho que pega essa televisão e troca por drogas, ele não cometeu crime de furto, mas a pessoa que vai receber essa televisão, ela pode ser responsabilizada pela receptação, é o que tá dizendo aqui o parágrafo 4º, certo? Então aqui nós demos esse panorama geral do artigo 155 até o 180, vocês vão ler todos esses artigos, tá, mesmo aqueles que eu não comentei, e aí depois a gente vai voltar a falar sobre eles, tudo bem? Aqui no final, ó, nas disposições gerais, eh o que eu comentei com vocês, artigo 181, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo de, o inciso 2º, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Certo? Então, essa aqui é chamada de escusa absolutória. Por quê? Ele ele é ele não vai ser punido, ele fica isento de pena por esse crime praticado. Tudo bem? Então, nós finalizamos aqui esse primeiro contato em relação a esses crimes contra o patrimônio. Antes de vocês verem esse vídeo, eu já vou ter pedido para que vocês tenham lido o Código Penal, para que vocês tenham ideia do que a gente vai estar falando aqui. Depois vocês vão ver o vídeo, que é um segundo contato com a matéria. Mais para frente nós vamos resolver algumas questões e, paulatinamente, nós vamos memorizando, entendendo melhor como que funciona, esses crimes do Código Penal. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no meu WhatsApp particular, não tem nenhum problema, tá? Eu deixei o grupo, só para eu mandar mensagem para não causar ali tumulto, para não dispersar, né. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo de qualquer forma, pessoalmente, por WhatsApp, por Instagram, TikTok, de qualquer jeito, no YouTube também. Fiquem tranquilos que assim que for possível, eu vou respondendo vocês, tudo bem? Continua firme, não desista, e a gente vai, a cada aula, aprendendo mais e também revisando a matéria, tudo bem? Até as próximas aulas então. Tchau.